Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Que bom estar aqui mais uma vez diante dos irmãos para compartilhar a palavra, depois de um retiro tão especial, que já foi aqui mencionado. Hoje Deus me deu a honra de estar mais uma vez ocupando esse púlpito para trazer a palavra de Deus. Eu saúdo com a graça e o amor de Jesus. Amém? Hoje eu quero refletir com os irmãos a partir de um texto muito especial para mim. Quem esteve aqui no último encontro de líderes de pequenos grupos já me viu trazendo uma breve reflexão acerca dele, que hoje será expandida na forma de um sermão completo. Eu queria começar com uma pergunta muito simples. O que missões tem a ver com a minha e a sua família? Missões não seria aquela iniciativa que poucos são chamados a empreender, de sair de sua casa, de sua família, de seu convívio, ir para um lugar distante? Não é isso que é missões? Se for apenas isso, então, de fato, a nossa casa, a nossa família estão distantes dessa realidade. Sim, nós honramos aqueles missionários que deixam o seu contexto e vão em direção às nações ou alguma outra cidade, algum outro estado. Nós honramos essas pessoas pelo seu desprendimento em favor do Evangelho. Aqui mesmo, nesta igreja, nós temos a honra de conviver com alguns missionários que deixaram o seu país para servirem no Brasil. Mas há também uma outra forma de se envolver com missões, que parte de onde já estamos. Isso dá para ser feito como família, como casal. Casais que, não sendo missionários especializados, não tendo sido formalmente nomeados por uma agência missionária ou por uma igreja, nem enviados por estas a uma outra região do mundo, mas ainda assim podem ser casais missionários. Somos todos nós. Então, nesta manhã, eu quero refletir sobre o tema Um Casal em Missão. E eu sei também, uma breve anotação antes de prosseguirmos, que pode ser que enquanto eu estiver falando, alguns que estão aqui não estejam com a sua família completa na missão. Às vezes, os cônjuges estão em momentos diferentes da compreensão ou na compreensão de como o reino funciona e se expande. Se hoje a sua família não estiver completa com o coração missionário, escute essa mensagem em tom de esperança. Esperança que, embora hoje incompleta, essa família poderá ser refeita pelo poder de Deus e estar completamente engajada na causa missionária, e que a graça de Jesus se aperfeiçoe na fraqueza. Mas me permita, então, refletir, meditar à luz de um texto que nos coloca diante de um casal em missão que nos serve de parâmetro para a nossa família, especialmente nós, marido e mulher. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 16, versos 3 a 5, apenas a primeira parte do 5. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 16, a partir do 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscam a sua própria cabeça, ou arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Que Deus seja sempre glorificado e sua palavra honrada. Amém, irmãos? Vamos entender um pouquinho deste contexto. Estes versículos que acabamos de ler se encontram no fim da carta de Paulo aos Romanos, em suas saudações finais. Nela, Paulo traz uma série de pessoas, uma lista daqueles que foram importantes para ele e que viviam na cidade de Roma. Ele lhes envia lembranças, como nós fazemos ao fim de uma missiva ou de uma carta. Entre essas pessoas para quem ele se dirige, se encontram Priscila e Áquila. E a partir
breves versos, eu quero destacar 3 características do casal que está em missão, que devem ser abraçadas por nós hoje, enquanto famílias, enquanto casais que já estão formados, ou talvez você, como solteiro, possa usar essa reflexão como uma espécie de critérios para escolher o seu futuro cônjuge também. E vocês vão reparar que essas 3 características encontradas aqui em Priscila e Áquila, na verdade se situam em 3 ambientes em que essa missão é exercida: o mundo, ou o campo missionário global, a igreja e a casa. Então vamos a essas 3 dimensões de um casal em missão. A primeira delas, um casal em missão coopera com os missionários. Veja o versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus, o quê? Cooperadores em Cristo Jesus. A palavra aqui para cooperadores na língua original vem da ideia de sinergia. Quer dizer, um colaborador, alguém que trabalha junto, que soma esforços de modo a multiplicar os resultados. Paulo não escolhe essa palavra para qualquer pessoa. Ele a usa em outros textos para aqueles que eram seus mais nobres colaboradores. Contando todas as cartas, ele cita outras pessoas, como Urbano, em Romanos 16:9, Timóteo, Apolo, Tito, Epafrodito, Filemon, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Tíquico, Onésimo, Aristarco mais uma vez. Marcos também tem uma segunda menção. E aquele que tinha o mesmo nome do nosso Senhor, Jesus, conhecido por Justo. Esta seleta lista também encontra Áquila e Priscila. Embora tenhamos poucas informações sobre todas essas pessoas, o certo é que elas não receberam esse predicado sem razão. Eram aqueles que auxiliavam o ministério de Paulo enquanto ele empreendia missões no mundo de sua época. Nós sabemos que Paulo foi um missionário extraordinário. Conforme o livro de Atos, ele iniciou muitas igrejas, mas ele não fazia isso sozinho. Além, é claro, do poder do Espírito Santo, ele sempre contou com diversos colaboradores. E nas suas cartas, ele fez questão de declinar o nome deles, ali como forma de reconhecer esse apoio e honrar também essas pessoas. Existe uma forma, irmãos, segundo o próprio Senhor Jesus, em Mateus 10, 40 a 42, de recebermos, em certo sentido, o mesmo galardão daqueles que estão diretamente na missão, dos missionários. Observe bem, Mateus 10, 40 a 42, diz assim: quem recebe vocês, Jesus está se referindo aos discípulos, aqueles que foram enviados ao mundo. Mas dizendo a eles, Jesus menciona outros que os apoiariam em sua jornada missionária. Quem recebe vocês, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Portanto, segundo o próprio Senhor Jesus, todo o apoio que nós damos a obreiros do Evangelho será também recompensado, assim como o próprio trabalho desses missionários será retribuído. E de que maneira Priscila e Áquila cooperaram com o apóstolo Paulo? Bem, aí nós precisamos nos socorrer do livro de Atos. A partir de Atos, nós lemos que Áquila era um judeu natural do Ponto, região da atual Turquia. De Priscila, a Bíblia não cita nada, além do fato dela ser esposa, obviamente, de Áquila. Esse casal vivia em Roma, só que foi expulso de lá por força de um decreto do imperador Cláudio, que obrigou os judeus a saírem de lá. Deixando Roma, Priscila e Áquila foram se instalar em Corinto, na Grécia. E foi justamente em Corinto que a trajetória de Paulo
e deste casal se cruza. Corinto foi um dos destinos da segunda viagem missionária de Paulo. Naquela cidade, Paulo pregou o evangelho e ali os três se conheceram, conforme Atos 18, de 1 a 11. Aproximando-se daquele casal, Paulo passou a morar com eles, porque eles também trabalhavam fabricando tendas. Priscila e Áquila tinham se fixado em Corinto há pouco tempo, reparem isso, mas isso não os impediu de demonstrar sua generosidade àquele apóstolo viajante. Eles abriram a sua casa para a missão. Ali, eles permaneceram juntos naquela cidade por cerca de 1 ano e meio. Nesse período, Paulo, usando a casa de Priscila e Áquila como sua base missionária, ensinou o evangelho, obteve muitos convertidos, muitos batizados e iniciou uma igreja. Neste tempo, Priscila e Áquila cooperaram com Paulo por meio de sua hospitalidade e do apoio para trabalhar e se sustentar financeiramente. Irmãos, um casal em missão, em primeiro lugar, ama obreiros e cuida deles. Está atento às necessidades do campo missionário. Nutre relacionamentos com famílias que estão na linha de frente. Mobiliza recursos para apoiá-las. Nós não precisamos necessariamente deixar tudo e seguir para o campo missionário para nos envolvermos com missões ou sermos um casal em missão. Se Deus chamar a um de vocês, tudo bem, vamos para o campo missionário. Mas ainda assim, ficando, dá para ser um casal em missão. Nós podemos ajudar e apoiar, sermos chamados cooperadores da missão, mesmo permanecemos onde estamos. Existem várias formas de fazer isso. Hoje, por meio da tecnologia, podemos manter contato. Como é bom para um missionário receber uma oração pelo WhatsApp, receber uma mensagem, tenho orado por você. Você não está sozinho no campo. Recentemente eu conheci uma jovem missionária que está no interior do Ceará. E conversando com ela, eu perguntei qual é a sua maior necessidade. Ela falou, pastor, eu tenho tido tudo, mas se eu tivesse uma bicicleta, ia me ajudar bastante. Eu mandei uma mensagem para um grupo de amigos, a bicicleta custava cerca de 600 a 800 reais. 5 amigos se juntaram, nós coletamos aquele recurso e a bicicleta chegou ontem na casa dela, lá no interior do Ceará. Nós estamos participando dessa missão com aquela jovem missionária, 22 anos, atuando numa cidade no interior daquele estado tão carente do evangelho. Ela ficou tão feliz, ela ficou surpresa. E aqueles meus amigos tiveram a oportunidade, junto comigo, de participarem, de sermos presentes naquela obra. Por meio da oração, irmãos. Orem pelos missionários. Vocês têm missionários em uma lista de oração? Na nossa casa nós temos missionários por quem oramos todas as noites. A Ana Thalita já memorizou os nomes deles. Vocês têm esses missionários? Passem a adotar isso como família, para serem um casal que apoie os missionários, assim como Priscila e Áquila. Também a ajuda financeira, além dessas ofertas ocasionais, a Junta de Missões Nacionais, a quem tenho a honra de servir desde 2012, por isso eu uso esse brochezinho aqui do Brasil, e a Junta de Missões Mundiais mantém programas de adoção missionária. Por meio desses programas, você pode estar vinculado por uma oferta a uma família missionária, a um projeto específico. Agora, recentemente, a Junta de Missões Nacionais está enviando 4 casais para atuarem na ilha do Marajó. Vocês têm televisão em casa, internet, sabem o que acontece na ilha do Marajó. O evangelho precisa chegar lá e transformar essas realidades. Quem sabe a sua família, além, óbvio, do dízimo, pode separar uma parte de seus recursos como oferta missionária. A partir de R$30 por mês, quem sabe você não pode se comprometer a apoiar uma família missionária que está na linha de frente. E a gente gasta dinheiro com tanta coisa, por que não investir em algo que seja eterno? A salvação de vidas por meio dos missionários
que ajudamos com nossa oração e nossas ofertas. A segunda característica de um casal em missão é que esse casal serve às igrejas. Lembre-se que eu falei que os 3 ambientes, essas 3 características estão localizadas em 3 ambientes: o campo missionário, a igreja e a casa. Segundo lugar é a igreja. Versículo 4. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Vejam que palavras fortes, não é mesmo? Priscila e Áquila se vincularam tanto a Paulo e sua missão apostólica, que se colocaram em perigo mortal por causa deles. Nós não sabemos exatamente em que circunstâncias Priscila e Áquila arriscaram a própria vida. Talvez tenha sido em Éfeso, quando houve aquela revolta, a revolta dos fabricantes de ídolos em Atos 19. Pode ser que ali o casal tenha intercedido por Paulo perante as autoridades ou o escondido para que não fosse morto. Nós não sabemos com certeza. O fato é que o que quer que eles tenham feito a favor de Paulo, ele guardou no coração. Ele lembrou, e aquilo foi muito arriscado. Por isso Paulo mantinha para com eles um senso de gratidão profunda. Mas repare que não era apenas Paulo. Quem mais agradecia a Priscila e Áquila pelos seus esforços em prol do evangelho? Todas as igrejas dos gentios. E você sabe, gentil quer dizer não judeu. Lembre-se, Áquila era um judeu. Havia entre judeus e gentios uma tradicional dificuldade. Mas o casal, mesmo Áquila sendo judeu, amou e serviu tanto as igrejas gentílicas que estas se tornaram imensamente gratas a eles. Sim, você pode perceber um exemplo em Atos 18 de como Priscila e Áquila amaram e serviram muitas igrejas. Veja só, depois de fundar aquela igreja em Corinto, usando a casa daqueles 2 como seu aposento, Paulo segue para Éfeso, que hoje pertence à Turquia. Mas Paulo não se muda de Corinto para Éfeso sozinho. Quem ele leva com ele? Priscila e Áquila, conforme Atos 18, 18 e 19. Ali agora, em uma outra cidade, Éfeso, Paulo mais uma vez começa a pregar o evangelho, faz discípulos e dá início a uma igreja. Mas ao contrário do que havia feito em Corinto, onde ficara por 18 meses, Paulo não se demora em Éfeso. Ele retorna a Antioquia. Quem Paulo deixa em Éfeso com a recém-formada igreja para liderá-la? Priscila e Áquila. Só um parênteses aqui, olha que coisa interessante. Priscila e Áquila eram de Roma. Foram forçados a se mudar para Corinto por causa de um decreto que perseguiu os judeus. Em Corinto, há pouco tempo instalados na cidade, já hospedam um missionário. Daqui a pouco esse missionário vai para Éfeso e os leva consigo. E ali este casal toma conta de uma igreja que permanece ali, a igreja de Éfeso. Eu creio, irmãos, que quem sabe, neste tempo, casais não possam fazer algo parecido, em se mudarem para levar o evangelho junto. Você parou para pensar nisso? Talvez você tenha a sua vida inteira morado na mesma cidade. Ou quem sabe Deus tenha levado você para diferentes lugares. Talvez por uma circunstância do trabalho, você seja obrigado a mover-se. Você precisa levar o evangelho com você. Ou talvez você possa fazer isso até de forma intencional. Uma das formas que eu tenho incentivado na internet para jovens casais se envolverem na missão é por meio de concursos públicos. Já pensou em fazer um concurso público, por exemplo, para o sul do Brasil? Você sabia que só no estado de Santa Catarina, 70% dos municípios ainda não possuem uma igreja batista? Você talvez olhe o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, tem uma igreja batista em cada bairro, mas na realidade, no sul do Brasil não é assim. Quem sabe você faz um concurso público, vai para uma dessas cidades onde há muita carência, e assim como Priscila e Áquila,
você não pode iniciar um projeto missionário fazendo da sua família uma base de operações missionária. Esse casal, Priscila e Áquila, foi importantíssimo na confirmação daquela igreja, a igreja de Éfeso. Observe o que aconteceu, mais uma vez, olhando para Atos 18. De acordo com este capítulo do livro de Atos, depois da saída de Paulo de Éfeso, aparece ali um homem eloquente que conhecia o caminho de Deus, mas apenas parcialmente. Seu nome era Apolo. Quando Priscila e Áquila ouviram-no pregar, decidiram ajudá-lo, integrando a igreja. E mais uma vez, eles o receberam em sua casa. Perceba a hospitalidade daquele casal uma vez mais. E lhes puseram o evangelho com mais precisão. Ou seja, Priscila e Áquila discipularam Apolo. E com isso, tornaram-se instrumento-chave para o ministério daquele servo notável de Deus do primeiro século. Sim, Apolo se tornaria um grande líder cristão. Ele é citado em 1 Coríntios, capítulos 1, 3 e 16, e Tito 3. Ele é, segundo estudiosos, um dos candidatos à autoria do livro de Hebreus. Isso não é pouca coisa. Ao contribuírem com o ministério de Apolo, Priscila e Áquila acabaram ajudando muitas outras igrejas, ainda que indiretamente, onde a influência de Apolo chegou. Um exemplo foi Corinto, onde Apolo regou aquilo que Paulo começou. Lembra-se do texto? 1 Coríntios 3,6. Em Tito 3,13, Paulo orienta o seu pupilo, Tito, que estava em Creta, a suprir o necessário para que Apolo, de passagem naquela ilha, continuasse sua viagem. Isso indica que Apolo também tornou-se um missionário itinerante, visitando outras igrejas. Quem sabe não foi o próprio Apolo que contou para essas igrejas que visitou do apoio que ele tinha recebido de Priscila e Áquila e que levou essas igrejas a demonstrarem sua gratidão, conforme Paulo cita em Romanos. O bem que nós fazemos, irmãos, no discipulado, na mentoria, no cuidado, a alguém que serve a igreja, é uma forma crucial de edificarmos a própria igreja. Mesmo que não tenhamos nenhum cargo ou posição de destaque na igreja. Você percebe isso? Quantos missionários, ou seminaristas ainda, obreiros, pastores, passam por nossa igreja e um dia tornam-se servos de Deus com realizações expressivas. Mas nesse momento inicial, a maneira com que abençoamos a vida deles pode, por mais simples que pareça, oferecer um grande impacto para o reino de Deus. Aquela refeição, aquele convite para o almoço, para o jantar, a estadia, o conselho, a oferta, todos esses gestos singelos na vida de um obreiro, de um vocacionado, de um seminarista, pode significar uma corrente multiplicadora de generosidade que vai ter um efeito imenso lá na frente. E nós sabemos que hoje homens e mulheres que estão na linha de frente, são pregadores, pastores, ao longo de sua trajetória inicial, em alguma fase contaram justamente com esses irmãos generosos, abençoadores, famílias comuns, casais em missão, que foram extremamente importantes no início de sua caminhada. Seja como for, nós sabemos que, de forma direta ou indireta, por meio de Paulo ou de Apolo, Priscila e Áquila eram lembrados por todas as igrejas dos gentios, com um enorme senso de gratidão. Irmãos, nós precisamos ser casais, ser famílias, lembradas assim, lembradas com carinho, pelas igrejas onde passamos. Então não podemos ser um casal do tipo que, quando vai embora, a igreja comemora. Já viram casais assim? Só dão trabalho, só causam dificuldades. Casal problemático que critica mais do que ajuda, que cobra mais do que serve. Nós precisamos ser um casal como Priscila e Áquila, que deixa saudades por onde passa, que discipula, que investe na vida de vocacionados. Um casal que todo pastor gostaria de ter por perto. Pare por um instante.
Aqui mesmo em nossa igreja, você consegue se lembrar de um casal que passou por aqui, no JB, que guardamos no coração com muita saudade? Pelo tanto que fomos abençoados pela presença deles, eu consigo me lembrar de vários. Vocês também conseguem se lembrar? A maneira com que você e sua família também serão lembrados, caso vão para outros lugares, depende daquilo que vocês estão fazendo hoje. O nosso legado para a evangelização do mundo está sendo construído hoje. Amanhã não dará mais tempo. Se você receber da noite para o dia uma mensagem de que você está sendo transferido para outro lugar, para outro estado ou para outro país, aí não vai dar mais tempo de você fazer algo para ser lembrado. O casal em missão está abençoando hoje a sua igreja. Terceiro, um casal em missão faz da sua casa um posto missionário. Versículo 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. De quem? Priscila e Áquila. Nessa saudação final da carta de Romanos, Paulo envia também saudação não apenas ao casal, mas à igreja que estava na casa deles. Perceba que definitivamente era um casal anfitrião. Era um casal hospitaleiro. Paulo já havia experimentado a hospitalidade deles em Corinto, Apolo também em Éfeso, e agora em Roma. Porque, ao que parece, Priscila e Áquila puderam voltar àquela sua cidade de origem. A perseguição deve ter chegado ao fim, voltaram a Roma, para onde Paulo escreve. E ali o que havia? Uma igreja. Interessantíssimo, né? Ao que parece, esse casal tinha passado a, em sua própria casa, hospedar uma reunião de irmãos. E naquela época, naquele século, era tudo o que a igreja tinha. Ainda não havia templos construídos como nós vemos hoje. Em Jerusalém, os cristãos ocupavam o átrio do templo, mas em outros lugares não havia nada parecido. Então, era extremamente estratégico usar a casa como centro de atividade cristã. Hoje, como nós temos templos, especialmente no Ocidente, onde o cristianismo é permitido, nós não precisamos necessariamente usar as casas para nos reunirmos como igreja toda. Porém, do ponto de vista estratégico, quanto mais o contexto se urbaniza, mais as casas são ambiente para a missão ser exercida. É na casa que nós podemos discipular, é na casa que nós podemos evangelizar, não apenas nela, mas de modo especial nela, para alcançar outras famílias, usar o nosso sofá, usar a nossa mesa para refeições, para escutar, para aconselhar, para evangelizar, para discipular, ou para receber um próprio pequeno grupo, onde o evangelho é compartilhado, orações são feitas e a comunhão acontece. Fazer do lar um local de missão, um locus missionário. Um pastor, amigo meu, a quem prezo bastante, Márcio Tunala, ele diz em um de seus livros, falando sobre o PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, que ele decidiu consagrar tudo que ele tinha na casa dele para fazer discípulos. O sofá, a varanda, os pratos, os talheres, tudo é para este fim. É claro que, dependendo do contexto, talvez nem todos possam receber um pequeno grupo completo. Quem pode é sempre uma grande bênção. Aqui temos famílias anfitriãs de pequenos grupos. Mas, ainda assim, ainda que seja uma pessoa só, para um jantar, para convidar para uma refeição, para assistir um filme, para conversar, é muito estratégico no mundo de nossos dias usar a casa, fazer do lar um posto avançado na batalha espiritual pelas almas, uma unidade consular do reino de Deus, um pontinho de luz em meio às trevas na cidade. Assim como Priscila e Áquila fez de sua casa, ou como Lídia em Filipos, ou como Jason em Tessalônica, as famílias anfitriãs dessa igreja, anfitriãs de pequenos grupos, nosso muito obrigado pelo seu serviço fiel nesse projeto tão estratégico. E quem sabe você
não possa passar a encarar a sua casa assim. Eu me lembro uma vez no Pará, eu estava numa reunião de pequenos grupos em uma área coletiva de um condomínio. E aquela família anfitriã, enquanto nós desfrutávamos de lá no Pará, foi um pato no tucupi. Não sei quantos já comeram pato no tucupi, é muito bom, comida paraense é de primeira, né? Eu acho que só os mineiros competem com os paraenses em termos de gastronomia. Mas lá nós estávamos numa área comum que ficava no térreo, e aquele condomínio tinha assim, umas 3 torres. Era à noite, vários apartamentos com as luzes acesas. E eu conversava com o casal que nos recebia. E eles disseram assim: pastor, quando nós fomos comprar o nosso apartamento, nós visitamos várias possibilidades. Mas quando estávamos exatamente nesse lugar e vimos essas torres aqui, nós pensamos, é aqui que Deus nos quer. Deus quer usar a nossa casa para alcançar cada um desses apartamentos aqui. Que coisa extraordinária, você já pensou nisso? Geralmente quando alguém vai escolher um apartamento, seja para comprar ou para alugar, tem vários critérios que observa, né? Localização, preço, tamanho, está perto do trabalho, está perto da escola, segurança. Aquele casal embutiu entre esses critérios para escolher um lugar para morar, ser ideal para o cumprimento da missão. Esse é um casal em missão. Você enxerga a sua casa como uma agência do reino? Não precisa ser necessariamente a sede de um PGM, mas pode ser em outras formas. Usar a sua casa como um posto missionário. Vamos para a conclusão. Esse casal que mencionamos aqui foi muito importante na vida de Paulo. E as palavras que lemos em Romanos 16 deixam isso muito claro. Mas essa não foi a última menção que Paulo fez acerca deles. Já no fim de sua vida, naquela que é a sua última epístola, a segunda endereçada a Timóteo, nós encontramos isso no capítulo 4, 19, o apóstolo faz mais uma saudação a Priscila e Áquila. Isso dá pelo menos 15 anos de amizade e cooperação missionária entre eles. Qual foi o segredo dessa relação duradoura de amor e cooperação pelo Evangelho? Mesmo vivendo em cidades diferentes, em momentos diferentes, a maior parte do tempo. A resposta, mais uma vez, está lá, onde nós vimos, no Romanos 16, versículo 3. Que diz lá? Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Em Cristo Jesus. Não é um mero detalhe. A relação que eles construíram não foi motivada por simples empatia, uma espécie de química relacional ou interesses particulares. Paulo, Áquila e Priscila se uniram em Cristo, por causa de Cristo, pela causa de Cristo. Era isso que os conectava. A tarefa de tornar Cristo conhecido no mundo inteiro. Esse era o fundamento da amizade e do companheirismo entre eles. Graças a essa consciência comum, eles entenderam, Priscila e Áquila entenderam, tão logo conheceram Paulo, que deveriam se envolver com ele, estarem juntos nesse mesmo serviço e propósito. Um plano glorioso, executado pelo próprio Deus, de redimir pessoas de todos os povos e línguas. E ao reconhecerem Paulo um agente desse plano, eles pensaram, vamos nos unir a este homem. E tornaram-se, portanto, missionários como ele. Como é doce a irmandade que nasce da missão. Você tem amigos assim? Amigos que repartem sonhos ministeriais? Cujo coração se encontra não em simples hobbies, não porque vocês jogam bola juntos somente, ou porque vocês fazem alguma coisa trivial juntos, mas porque vocês têm juntos uma visão pelo reino de Deus. Você tem esse tipo de amizade? Ela faz muita falta. Para nós fecharmos, irmãos, na seara missionária, existem aqueles que saem, vão para outros países, vão para outros estados, em busca de iniciar igrejas do zero, evangelizar pessoas e discipulá-las. Mas também existem aqueles que, pela providência de Deus,
estão onde estão e vão permanecer ali, mas ainda assim tornam-se famílias, tornam-se casais missionários. Priscila e Áquila não foram enviados a Corinto como missionários formais, mas lá eles exerceram a sua missão. Quem disse que não foram missionários? Você, seu cônjuge, sua família podem viver onde quiserem, atuar no mercado de trabalho da forma que quiserem. Isso nunca será um impedimento para serem um casal ou uma família missionária. Você vive no Rio de Janeiro, talvez você nunca seja enviado para outro estado ou outro país. Talvez sim, mas se não for, não é desmerecimento nenhum. Ainda assim, você pode ser uma família em missão. Basta que você apoie missionários, que você abençoe as igrejas e faça da sua casa um lugar onde a missão acontece. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo exemplo desse casal missionário. E nós queremos, ó Deus, diante do Senhor, colocar a nossa fraqueza, a nossa limitação. Muitas vezes, Senhor, nós não compreendemos de que forma podemos nos envolver mais com a missão de evangelizar o mundo, que é de todo discípulo. E às vezes estamos distraídos, vivendo a nossa vida apenas para nós mesmos. Pedimos por uma nova visão, uma nova compreensão. E nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática essa disposição de apoiar a missão em outros lugares, de abençoar nossa igreja, de usar a nossa casa para abençoar a missão, seja de que forma for, às vezes como oferta, às vezes participando da Rede Mamãe, às vezes participando de um PGM, às vezes recebendo um amigo para almoçar ou jantar, ou tornando a nossa casa um ambiente de oração pela salvação de vidas. Seja como for, ó Deus, nos leve a um passo além do envolvimento com a causa missionária como família, não apenas como igreja, como denominação, mas como família. E aqui diante do Senhor, eu sei que há pessoas que podem ter sido tocadas por essa mensagem. Pelo poder do Teu Espírito, eu peço a Deus que o Senhor nos leve a este algo mais, a este passo além, para que a nossa família seja uma família em missão, uma família missionária também. Nos despeça desse culto, ó Pai, debaixo da Tua graça, e que durante essa semana, aquilo que ouvimos continue sendo nutrido em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos ricamente.